E graças a Deus, né, chegamos, né, aonde o meu objetivo principal, que era chegar na história do rei Davi, né? Eu passei pela história, iniciei lá pela história de Eucana e suas duas esposas, né? Contei o processo de como foi, o nascimento de Samuel, e a unção para ser sacerdote e tal. Contei todo o projeto, todo o processo e agora estou aqui na onde eu queria chegar, na história do rei Davi, né? Então, vamos dar continuidade aqui. 16, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Quando eu rejeitado, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu, pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: Dê paz à tua vinda. E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor, sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, e viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens. E disse ainda: Falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe era ruivo. Aí trouxe ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, Jesus. Eu vou parar aqui. Olha só como estava a situação de Samuel. Samuel era sacerdote, né? Samuel era o representante de Deus naquele lugar, o mais importante daquela época lá. E ele já estava com medo de Saul. Saul estava tão arrogante, tão desviado. Saul se desviou totalmente do plano de Deus. Como cristão, né?
plano de Deus como cristão, que ele queria, como cristão nos dias de hoje, que era outra religião que ele tinha lá, que ele já queria matar até o sacerdote, que era o representante de Deus, que era a voz de Deus, a boca de Deus falando, era o sacerdote naquela época, que hoje nós hoje de Deus, Jesus Cristo que é o representante de Deus, né? Então, qualquer pessoa que o Pai enviar para Jesus, Jesus não rejeita. Então, ele já estava com medo. Pense aí como estava a situação. Um homem de Deus com medo do rei, com medo do administrador do país. Imagina aí. Até que chegou o momento de ungir o rei Davi. Ele foi na casa de Jessé, porque Deus tinha uma coisa com Jessé lá, para revelar, para trazer à tona, mostrar ao mundo, mostrar aquele local sobre Jessé. Então ele foi atrás de Jessé, dos filhos de Jessé. Jessé já tinha 7 filhos. Mostrou para Deus não rejeitou todos os 7 filhos. Deus quis o 8º filho, que era o rei Davi, que era o menorzinho, o menor da casa. E ele era ruivo, segundo está escrito aqui. E aí, o Samuel ungiu a Davi e o Espírito de Deus não se retirou mais de Davi. E assim, eu agradeço a oportunidade por mais um capítulo do livro de Samuel lido. Amém, Senhor.